Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de poder ouvir nesta manhã que todos nós, seres humanos, temos um grandioso valor para Deus, para nosso Senhor. Por isto, o respeito que devemos ter uns pelos outros, a valorização que devemos dar uns aos outros, nós vamos encontrar quando contemplamos o Cristo, porque o Cristo é a base, o Cristo é quem nos ensina o valor que nós devemos dar. Por isso o Evangelho de hoje vem nos ensinar que preceitos nem sempre colocam o ser humano acima. Por isso Jesus nos diz hoje pelo Evangelho que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vamos ouvir o Evangelho, vamos refletir e vamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvindo esta palavra tão importante sobre o ser humano, sobre a dignidade da pessoa humana, sua grandeza, nós queremos compreender o que de fato o Senhor quer nos dizer com isto. Vimos que Jesus atravessava um campo e os discípulos que o acompanhavam iam arrancando espigas para comê-las. Estavam com fome. Era um dia de sábado e os fariseus dirigiram-se ao mestre pedindo-lhes que chamasse a atenção, pois não era lícito entregar-se aquele trabalho aos sábados. Vejam a mentalidade. Eles podiam passar fome, mas não podiam fazer o trabalho de arrancar espigas para comer. Jesus defendeu os seus discípulos e o próprio descanso sabático recorrendo à Sagrada Escritura. Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e os deu igualmente aos seus?
E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E a seguir, deu-lhes uma razão ainda maior. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os pães da proposição, conforme nós ouvimos, em termos históricos, eram 12 pães que se colocavam todas as semanas na mesa do santuário em homenagem às 12 tribos de Israel. Os que eram retirados do altar ficavam reservados aos sacerdotes que cuidavam do culto. A atitude de Davi antecipou a doutrina que Cristo ensina nesta passagem. Vejam a importância disto. Jesus se reporta ao passado para nos trazer um grande ensinamento. O preceito do sábado também não estava acima das necessidades elementares de subsistência. Precisamos sobreviver, precisamos nos alimentar. Esta passagem nos faz compreender o valor da pessoa humana para além do desenvolvimento econômico e até mesmo social. A pessoa humana tem a sua dignidade. Depois de Deus, o homem é quem vem em primeiro lugar. Se não fosse assim, instaurar-se-ia uma verdadeira desordem sobre a face da terra, tal como, infelizmente, vemos acontecer com frequência. O ser humano que não é respeitado em sua dignidade. Isso leva a um caos, como nós, inclusive, estamos vendo neste tempo de pandemia. O ser humano não é valorizado. Então, nós percebemos que aquilo que Jesus fez, que Jesus ensinou, é para que em todos os tempos, em todas as situações, nós consigamos valorizar melhor o ser humano, a pessoa. A dignidade da criatura humana, imagem de Deus, é o critério adequado para apreciarmos os verdadeiros sentidos que vivemos hoje na sociedade, no trabalho, na ciência, e não ao contrário. É a dignidade da pessoa humana que está em primeiro lugar. Por isso, a Igreja defende a dignidade da pessoa que trabalha. Vejam a importância do trabalho dentro desta perspectiva que hoje nós refletimos. É uma dignidade que se empobrece quando a pessoa é avaliada somente em função do que produz, quando o trabalho é encarado como mera mercadoria e se valoriza mais a obra do que o operário, o objeto mais do que o sujeito que a realiza. Será que nós não vemos isso acontecer? O ser humano só vale aquilo que produz e enquanto produz. Então nós queremos, através desta reflexão de hoje, que nos fala sobre a questão do sábado, a questão do descanso semanal, nós queremos entender que o domingo é, para nós, cristãos católicos, o dia do nosso descanso, mas também é o dia do Senhor. Precisamos valorizar a pessoa humana e precisamos valorizar o dia do Senhor, o domingo. De que forma valorizamos o domingo? Indo à missa, refletindo a palavra de Deus, recebendo o corpo de nosso Senhor, que é o alimento, o pão vivo descido do céu. E às vezes não conseguimos nem valorizar a pessoa humana e nem sequer valorizar o dia do Senhor, a Eucaristia. Este Evangelho nos faz refletir de uma forma muito profunda. Vamos olhar de que forma nós estamos caminhando, como está a nossa fé, como está a nossa proximidade com Deus, nossa intimidade com Jesus,
que é uma pessoa e que quer relacionar-se conosco. Tudo isso são reflexões que precisamos fazer no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.